Olá, estamos aqui com mais um programa, Meio Ambiente com Renata Franco, e hoje eu vou conversar com a advogada Luciana Lana, especializada em Direito Ambiental. Tudo bom, Luciana? Oi, Renata, tudo jóia? Como vai? Muito obrigada pelo convite, viu? Imagina, é um prazer estar aqui. E a gente vai, né, dar continuidade aí nas conversas que a gente já vem tendo em relação à COP26, questão de mudanças climáticas. A gente, no último programa, a gente esteve com a Flávia Belaguarda falando de algumas questões, talvez aí um pouco mais técnicas, né? E com você hoje, vamos falar, talvez abordar um pouquinho umas questões mais jurídicas, né? E inicialmente, acho que eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua experiência, né? Do que você tem trabalhado, para daí a gente começar um pouquinho nas questões da COP. Ah, não, claro. Então, eu trabalho na área ambiental desde 2013, né? Eu tive escritório em Minas, depois também participei de uma sociedade no Rio de Janeiro, em São Paulo, e agora eu estou no Lemos, né, em Campinas. E assim, a gente vê uma evolução do direito ambiental, da advocacia ambiental desde então, né, a partir da minha experiência, né? Então, eu costumo dizer que em 2013, 2014 a gente vivia uma era de pareceres jurídicos e consultorias, e, enfim, e de repente foi para um caminho mais de contencioso, de mais não tanto uma ação preventiva da advocacia ambiental, mas mais assim, sempre respondendo a algo que já estava acontecendo. E agora, com essa onda ESG, novamente a gente volta para uma advocacia que eu, particularmente, que eu prefiro mais, que é essa consultiva de planejamento, de estratégia, a médio e longo prazo, que, enfim, eu acho que nós, advogados da área ambiental, a gente está vivendo uma época muito feliz, né, Renata, assim, de uma forma ou de outra, porque a gente percebe um amadurecimento da sociedade de modo geral que nos permite fazer um trabalho mais eficiente com relação ao meio ambiente. Então é isso, a minha experiência é essa, também desde 2013 lutando com o direito ambiental. Ambiental, né? Não, muito bacana. Eu também nasci nessa parte mais consultiva, né? E acho que aprendi a gostar do contencioso, porque foi o que você falou, né? Acho que essa linha de tempo aí da advocacia, acho que é bem essa, acho que todo mundo viveu isso. E realmente, né? Acho que essa questão aí do SG e voltando às questões de mudanças climáticas, né? Eu acho que a pandemia trouxe uma reflexão bastante grande também, a gente nota essa questão aí consultiva voltando, né? E realmente, quando você pode trabalhar aí no preventivo, nessas orientações, eu acho que é muito mais gostoso, é muito mais prazeroso, e a gente vê de fato, né, as mudanças, Resultado, os exato. resultados, é bem Exato. bacana. Luciana, e me fala um pouco, né? Assim, a questão do clima é uma questão que a gente vê que ela, né, se a gente pegar a linha histórica aí do direito ambiental, a gente sabe que é uma questão que ela é discutida, acho que desde, né, da década de 60, 68 com o Clube de Roma, 72 com a Conferência de Estocolmo, depois a gente teve a Rio 92. Estocolmo vai fazer 50 anos, hein, Renata? Então, parece que foi ontem. A gente vê aí, né? Então, assim, é uma discussão que, para quem está na área, a gente sabe que é uma discussão bastante antiga, né? Mas para quem talvez não seja tão familiarizado com o direito ambiental e com essa discussão de mudanças climáticas, eu acho que essas conferências, né? E quando a gente tem uma conferência que é extremamente comentada, né? Como foi Paris, como foi agora, Glasgow. Então, me fala um pouquinho, né? O que foi discutido na COP26, um pouco como são esses acordos formatados, né? E o que foi discutido especificamente aí nessa última conferência das partes? Então, eu tenho acompanhado muito também a evolução dessas discussões e todo mundo começa, é muito engraçado, Renata, todo mundo começa falando assim, eu vou tentar ser otimista porque eu sou um eterno otimista, então vou fazer uma análise otimista da COP, mas você vê que mesmo dentro do discurso que tenta buscar um certo otimismo, tem os poréns, né? Porque a gente foi com uma grande expectativa e eu acho que o principal ponto não foi atingido, que é quem paga a conta, né? Que é a questão financeira. Então, eu acho que acaba que a gente, óbvio, acelera o processo de discussão, tivemos ganhos, a gente vai falar aqui rapidamente, também não quero, mas eu ainda acho que
a gente está bem aquém, sabe, Renata? Bem aquém mesmo, porque a gente precisa de alguém para financiar e pagar essa conta. Não tem como você querer fazer a coisa toda só na base da política e da diplomacia, né? Então, ó, a COP de Glasgow, a COP26, ela gerou um documento que chama Pacto de Glasgow. Eu trouxe ele num slide, porque fica mais didático para a gente entender os pontos que foram mais importantes e que foram firmados aí nesse pacto. Eu acho que eu vou compartilhar com vocês aqui isso, exato. Deixa eu voltar, acho que esse aqui é o slide 1. Peraí. Pronto. Vamos lá, COP26. Desculpa, gente. Agora eu estou enxergando. Então, essa COP ela foi muito importante para discutir as alternativas da nossa sociedade para lidar com as questões de mudança climática, né? Então, a gente teve os compromissos de desmatamento zero até 2030, que foi uma medida muito importante que foi anunciada, também a redução de 30% das emissões de metano até 2030, que o Brasil tem um protagonismo muito grande nesse compromisso, né? Questões muito essenciais, como eu disse, como o auxílio financeiro para os países em desenvolvimento, não ficaram muito aquém do que a gente estava esperando, né? As estratégias de adaptação climática, que custa, também ficaram bastante aquém. Também teve a estruturação do mercado global de carbono, que foi um ponto interessante, que é o artigo 6, né, do Acordo de Paris. E a gente pode dizer, então, que esse documento que gerou aí foi um documento que pode parecer, e aí eu estou sendo mais pessimista do que otimista, mas pode parecer assim. Você imagina, Renata, a gente está falando de um consenso entre 196 países com realidades extremamente distintas. É muito difícil. Você sabe que tem muita gente que hoje fala em talvez mudar a governança internacional desses acordos, porque do jeito que nós estamos trabalhando, a gente parece que não está saindo do lugar, por conta dessa questão do denominador comum, né? Que você tem que estar ali, tem que estar todo mundo com essa convergência de vontades, e aí, enfim, vamos lá, vamos atacar ponto por ponto, porque a gente vai entender melhor isso que eu estou falando. Então, o primeiro ponto que a gente percebe foi essa grande distância entre a voz da coerência e as negociações diplomáticas, porque o relatório do IPCC, que é o órgão da ONU, o último relatório dele, lançado em 9 de agosto, ele mostrou a necessidade de reduzir 45% das emissões até 2030, se quisermos atingir a meta limitar, de limite de aquecimento global em 1,5. O que isso significa, Renata? Hoje, com todos os acordos que foram apresentados à mesa, com todos os compromissos que foram assumidos, a gente está falando de um aumento esperado na ordem de 2,4 a 2,7 graus de aquecimento, ao invés do 1,5. Então, é melhor do que Paris. Paris a gente está falando em 3,4, mas ainda está bem aquém do que seria interessante, que é esse 1,5. Eles falam que a partir de aquecimento até 2 graus, você entra num processo de descontrole total dos acidentes climáticos, dos furacões e terremotos e aumento do volume da água, enfim. Então, a gente ainda tem que correr atrás para trabalhar com relação a essa questão do aquecimento. Mas já é um ponto positivo perto do que foi o Acordo de Paris, tá? Com relação a um outro ponto interessante e positivo, é o acordo para zerar o desmatamento global, né, em 2030. E aqui o Brasil ele se comprometeu a atingir o desmatamento até 2028, desmatamento zero, que eu falo de desmatamento ilegal, tá, gente? Ela é bem ambiciosa, essa meta, mas ela é factível. Eu acho interessante porque o Brasil ele possui uma matriz energética de baixo carbono, né, Renata? Então, a nossa questão de emissão está muito focada na questão do desmatamento, né? Então, olha como é que as coisas vão se conectando. Se eu consigo trabalhar o desmatamento, eu trabalho bem minhas metas e consigo atingir onde eu quero chegar, né? Porque o Brasil ele tem instrumentos, ele vem criando instrumentos jurídicos para trabalhar essa questão da proteção da cobertura vegetal, que ela é fundamental na questão da mudança climática, como, por exemplo, a lei de pagamento por serviço ambiental, recentemente publicada aqui no nosso ordenamento nacional, né? E também a gente tem vários instrumentos para a proteção da biodiversidade, a gente já tem na nossa legislação a questão de proteção das áreas especialmente protegidas, né, que são as reservas legais, APPs, enfim. Então, a gente já tem aí alguns passos interessantes, né, do Brasil. Obviamente, a gente tem que trabalhar a questão do desmatamento, sim, mas como os analistas dizem que essa meta do Brasil ela é extremamente
extremamente factível, tá? Então, vamos esperar que isso aconteça, né? Renato, se eu estiver indo rápido... Não, imagina. Assim, é que tem tanta coisa para falar, né? Eu sei que você vai falar outras coisas, mas eu já queria fazer alguns comentários até para a gente ir se complementando. Exatamente. Essa questão do desmatamento eu também acho que é super factível, mas é um desafio imenso, né? Porque uma coisa é você controlar o desmatamento legal, estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, né? Outra coisa é você ir para o norte, né? Talvez um pouco do Nordeste. O controle das fronteiras, né? Acho que o tamanho do país que a gente tem e a dificuldade de você colocar na prática a fiscalização nesses extremos é difícil, né? Então, realmente, assim, é factível, mas é um desafio muito grande para o governo federal, porque né, a gente sabe como é isso na prática. E outra coisa que eu acho que é importante, porque a gente sabe disso, né? Mas o desmatamento existe até autorização de queima, né? De queimada, para quem trabalha, né, na área rural e tudo mais. Então, existem as queimadas que são permitidas, existem alguns desmatamentos, né, que até são autorizados. Então, a questão é desse do ilegal que a gente fala, né? Muito importante essa ressalva, Renata. As pessoas confundem, né? Confundem, é verdade. E assim, né, você falou da questão do se manter em 1,5 grau, né, de aumento de temperatura. Assim, eu acho que é extremamente audacioso como um pacto global, de fato. Isso. Porque a gente acha que é pouco, né? Mas não é. É muita coisa, porque é 1,5 grau de 1990, né? Então, assim, é muita coisa. E se a gente parar para pensar que todo o nosso dia a dia a gente tem um impacto muito grande em termos de emissões, e talvez quanto mais tecnologia, quanto mais facilidade nesse aspecto no nosso dia a dia, mais impacto para o meio ambiente, muitas vezes, é complicado, né? Então, às vezes a gente fala assim, não, só 1,5 grau, o que isso afeta? Né? É 1,5 grau na média, mas às vezes lá no polo são mais de 7 graus, então tem essa diferença também. É muito sensível, o sistema climático é extremamente sensível, Renata, é exatamente isso que você está falando. E eu acho interessante você ter levantado esse ponto, por que é tão difícil entrar no consenso? Você sabe que essa COP, ela veio com um contexto muito interessante, ela começou a criar vários acordos bilaterais. Então, você tem o acordo do metano, o acordo do desmatamento, o acordo do carvão. E alguns analistas eles falam que o fato de você criar esses hubs, esses polos, assim, esses grupos, né, paralelos ao acordo multilateral, pode vir a enfraquecer, apesar de acelerar o processo de atingimento das metas, pode enfraquecer o acordo multilateral. E aí eu faço um contraponto que eu concordo com essa análise de uma certa forma. Por quê? Porque apesar de sim, ajuda a acelerar o processo de atingimento de meta, normalmente, Renata, os países mais pobres, os países em desenvolvimento, eles estão nesses multilaterais, eles não estão nesses hubs. E eles são os que têm as metas mais ambiciosas, porque eles são os que mais precisam de ajuda para fazer essa transição energética. E os países desenvolvidos, eles precisam... eles são os que menos querem mudanças, vamos dizer assim. Então, eu vejo muitas pessoas falando que essa COP ficou muito claro que cada um sentou à mesa como se fosse um balcão de negociação, e não como se a gente estivesse negociando a nossa própria existência. Exatamente. Entendeu? Não, peraí. Então, você vê, a gente fala de carvão. China e Estados Unidos, que são os maiores emissores, produtores saíram, não quiseram participar. Né? Então, é muito complexo, por isso que eu te falo, Renata. A minha visão é um pouco pessimista com relação à COP, enfim, mas... E você abordou, assim, questões que são realmente importantes, né? Porque os Estados Unidos, lá atrás, ele se propôs ao acordo, né? Depois teve a mudança, teve a eleição nos Estados Unidos, e quem se elegeu foi o Bush, e daí realmente não vamos assinar, porque tinha a indústria do petróleo, né, de trás dele. Então, a gente vê muito essa questão da economia versus preservação do meio ambiente, né? Tem até um documentário que é um pouco antigo, do Al Gore,
uma verdade inconveniente, que para é. mim tem uma cena ali que é super emblemática e que demonstra realmente, acho que tudo que é o direito ambiental, né? Não só a questão do clima, mas a questão do direito ambiental. De um lado, uma balança com barras de ouro, e do lado da balança, o planeta Terra. Né? E daí você faz a ponderação. Bom, mas se eu não tiver um planeta Terra, eu também não vou ter barras de ouro. Então, economia versus a preservação ambiental. E a gente vê que, assim, países daí como China se desenvolvendo a custas de uma matriz energética mais suja, como o carvão, acaba sendo, né, desleal em relação aos outros países que têm uma preocupação ambiental, né? O crescimento econômico do país, ele acaba sendo, não sei se é injusto, né, em relação, vamos supor, ao desenvolvimento econômico do Brasil, e a gente vê muitas indústrias saindo daqui e indo para a China, porque é mais barato produzir lá. E é mais porque não barato tem por inúmeras questões, né? Uma delas é a falta da proteção ambiental. Você não tem fiscalização, você não tem aplicação de penalidade, você não tem investimento. Não internaliza, né, Renata? Que a gente fala que o ESG é o quê? Internalizar as externalidades que sua atividade gera. Você não está internalizando, né, o seu custo, então está todo mundo pagando. E aí o que eles falam, a atmosfera, ela é global. Ela é global. Entendeu? Então, assim, eu vou ter que fazer um outro gancho, porque você falou uma coisa muito importante, Renata, que eu acho que a gente tem que fazer, que é uma outra análise que eu vi muito nos webinários que eu segui e da acompanhamento de COP. Muitos cientistas e estudiosos falam que a gente vai precisar rever. Aí eu acho que se a gente entrar naquela questão, como implementar? Então, assim, muitos cientistas falam que a gente vai precisar rever a governança política. Mais importante do que qualquer coisa que for acordada na COP, porque você está falando de projetos de médio a longo prazo, né, de metas a serem cumpridas a médio e longo prazo, e cada vez que tiver um ciclo de eleição, você trocar e aquilo ali não for cumprido, não for levado com a mesma seriedade ou com o mesmo foco, você não sai do lugar. Então, essa é uma questão que vai ter que ser... Como criar uma política pública, uma gestão política para conseguir atingir essas metas? A gente não tem isso hoje, Renan. Não tem, exatamente. E a cada troca de governo, dependendo do país, você fica suscetível à manutenção de um acordo, né? Fica muito frágil. Então, realmente, porque assim, uma coisa é você ter troca de governo, troca de posição de países menores que influenciam um pouco. Outra coisa, como a gente já viu e já vivenciou, é a troca de um governo nos Estados Unidos e quanto isso pode influenciar, ou algum país da União Europeia, quanto isso pode influenciar, né? Então, são questões aí, eu nem falo muito da China, né? Mas... mas assim, seria... Existe uma estabilidade política lá, né? A de eterna. Mas assim, é essencial, de fato, essa vontade, né? Na verdade, é a vontade política, mas eu acho que mais do que a vontade política é, de fato, as empresas internalizarem isso como algo necessário para a própria sobrevivência da marca, para a própria sobrevivência como empresa mesmo, né? E acho que a consciência nossa como indivíduo e como consumidor no passar a cobrar, né? Eu acho que daí esse tripé se fecha. E daí quando a gente fecha esse tripé, talvez a gente vai ter aí uma governança climática muito mais efetiva. Exato, você falou a palavra, governança climática, que ela aborda isso tudo. E eu, assim, eu queria até continuar no slide, mas você vai falando das coisas. Não, mas é que você vai falando das coisas, eu falar, e são ganchos tão importantes. Você estava falando da questão, enfim, esse finalzinho da sua explanação, se a gente parar para pensar da sociedade passando a exigir, né? Você viu, por exemplo, a questão para nós advogados da climate justice que a gente fala, ou da litigância climática, que é um conceito um pouquinho mais diferente, que já está aí, já existe. Só para dar um exemplo, depois a gente volta nesse assunto. Olha só como é que... E aí eu trago um pouco do ESG também, que ESG é equilíbrio, é médio e longo prazo. Quando você, hoje em dia, você vê que o Tribunal da Holanda, não sei se você acompanha essa notícia, provavelmente sim, ele determinou que a Shell depositasse em juízo planos para mitigação das mudanças climáticas. Então, ela foi uma perda para ela ali judicial, né? Então, através de uma sentença exigindo. E aí, quando você percebe já a movimentação de várias ONGs querendo seguir esse mesmo caminho, e ainda embasada naquela determinação da ONU recente, dizendo que o direito das futuras gerações, que a nossa Constituição já prevê, é um direito fundamental, o internacional, universal. Então,
você começa a criar um arcabouço que pode até começar a trabalhar questões de esvaziamento de soberania nacional, que isso é muito importante também falar. Que eu sou contra esse esvaziamento, entendeu? Mas isso pode começar a acontecer, né? E aí, o que aconteceu com a questão da Shell, voltando lá, só porque eu estou querendo fazer essa ressalva? A Shell acabou de anunciar, deve ter uma semana, que vai sair da Holanda e vai para o Reino Unido. Olha o cuidado que a gente tem que ter, Renata, porque não é assim, gente. Eu, a partir de amanhã, eu não vou mais usar combustível fóssil. Você está preparada a viver um mundo durante os próximos 15, 20 anos sem combustível fóssil? Vocês estão preparados? Você entende? Então, a gente tem que ter muita cautela com essa discussão toda, porque não é uma bala de prata, né? Eu acho que é mais ou menos isso que eu queria pontuar. Não, com certeza. E daí, assim, uma última coisa que eu lembrei da sua fala ali, que acho que é um dos princípios, né, que até está lá no protocolo de Kyoto e tudo mais, mas é dessa responsabilidade comum, porém diferenciada. E que daí faz o gancho com o que foi pouco discutido e que todo mundo esperava que se discutisse, era essa ajuda, né, dos países economicamente mais desenvolvidos para aqueles que têm uma maior necessidade de fato implementar aí uma matriz, né, mais limpa ou ajudar com projetos, né? Então... Ô, Renata, o Carlos Pereira, que é do Pacto Global da ONU, ele tem ele faz uma analogia muito legal com essa frase, responsabilidade compartilhada, porém individualizada, né? Responsabilidade comum, porém individualizada. Você imagina que seus amigos todos se reuniram numa mesa, num restaurante super caro, e estão lá comendo e bebendo o dia inteiro. Comendo e bebendo o dia inteiro, aqueles vinhos carérrimos, comida, eu estou copiando o exemplo dele, tá? E aí, no final do dia, você chega, você pede um café, né? Já está no final, e aí, na hora que chega a conta, eles rateiam entre todo mundo. Todo mundo vai pagar o mesmo valor. Mas eu tomei só um café, né? E aí essa que é a questão dos países desenvolvidos em desenvolvimento. O gás carbônico, dependendo da estrutura e dos componentes tóxicos da emissão desse poluente, tem gás carbônico que foi gerado desde a época da Revolução Industrial e está até hoje na atmosfera. Então, como é que você pode... Como é que pode caber num racional razoável o país em desenvolvimento pagar a mesma conta ou ter a mesma responsabilidade que o país desenvolvido? Não tem como, Renata. E aí, quando a gente saiu do Acordo de Paris para entrar em Glasgow, e a gente veio com uma esperança muito grande que eles viessem com esse 100 bi anual, 100 bilhões de dólares anual para ajudar nessa transição, nessa adequação climática dos países em desenvolvimento, e os países ricos não trazem isso. Olha, não é nem a questão do valor, porque hoje a gente já sabe que nem 100 bilhões por ano não vai dar, vai ter que ser pelo menos 500. Mas olha a mensagem que eles passam. Eu, país rico, que polui, que tem condições, eu não vou assumir. Eu não vou cumprir minha parte do acordo, então por que eu tenho que cumprir? Um desenvolvimento. Então, isso traz um enfraquecimento muito grande. Traz, concordo com você. Entendeu? Então, assim, é por isso que a gente às vezes fica assim, nessa postura um pouco mais desanimada, porque você pode falar tudo sobre a COP, e tá tudo nesse slide. E aí, no final do dia, você vai me falar, mas e aí, Luciana, quem que vai pagar essa conta? Porque isso tudo precisa de dinheiro, gente. O mercado de carbono sozinho, estruturado, não vai desenvolver nada, até porque todo mundo quer vender crédito de carbono, mas quem quer comprar? Eu não vejo. Todo mundo quer vender, quer estruturar a venda, entendeu? Então, eu já... Pode falar. Não, eu até ia fazer o gancho nisso, né? Porque, assim, eu acredito que isso vai dar certo a partir do momento que... Eu não sou a favor de penalidade para tudo, né? Mas eu acho que só vai dar certo a partir do momento que, de fato, existirem penalidades. Mas é extremamente... Né? Se é difícil pôr de pé um acordo desse em nível internacional, a gente estava falando do Brasil em termos de fiscalização, quando a gente transfere isso para o global, né, como que eu vou impor penalidade? Como que eu vou fiscalizar? O fiscalizar, talvez, aí até pela ONU e tudo mais. Mas, assim, são questões muito complexas, né? E eu acho que talvez a questão da voluntariedade, que sempre se fala, ela é muito importante, mas para deixar um acordo voluntário por si só, vai demorar muito mais. Eu acho que eles vão... Eu também acho, e eu acho que eles vão começar a criar taxações de fronteira, de carbono. A Alemanha, anos atrás, tentou, né? Ela tentou fechar as fronteiras para países, mas é extremamente complexo, né? Como que fecha? É o que você falou, como que fecha de um dia para a noite? O impacto disso, o impacto em empregos, né? Não dá. Então, assim, como
como impor a responsabilidade? Porque todo mundo sabe qual que é o seu papel, né? Os países sabem quais são as obrigações, quais são os papéis que eles têm. Mas e aí? No fim do dia, né? Quem que, né, vai ter uma multa ali assinada? Não vai? Alguém vai ter que pagar de algum jeito? Até para, de repente, fazer um fundo, né? Sempre você tem fundo estadual do meio ambiente, fundo federal, fundo não sei o quê. Então, assim, né? Não sei. Então, eu queria que você me falasse um pouco das suas impressões sobre isso também. Eu acho que vai ser o que, por exemplo, vamos pegar o exemplo prático, o que aconteceu na COP. Quando chegou a questão do acordo do carvão e a China e os Estados Unidos saíram, aquilo pegou tão mal, mas tão mal. E olha que a gente está falando de duas potências que, teoricamente, poderiam falar assim: gente, problema de vocês. Porque quem que pode se dar o luxo de dar as costas para a China e para os Estados Unidos hoje? Né? Mas aquilo pegou tão mal. E depois teve aquela marcha dos jovens lá e não sei o quê. E aí, no dia seguinte, na semana seguinte, teve aquele diálogo entre o presidente chinês e dos Estados Unidos, né, que historicamente tem uma série de problemas diplomáticos e políticos assim, em andamento, chegando num consenso de que eles vão criar uma força de contribuição para auxiliar a questão da mudança climática. Como eles vão fazer isso não foi detalhado, como nada na COP foi. Mas isso teve esse diálogo, porque é o que você falou, Renata. Hoje, é mais ou menos o que acontece com o ESG. E por um lado, ele é bem extra-legal, ele está fora, né, do âmbito jurídico, legalista, o ESG. Então, assim, você vai ter uma pressão de mercado e também pontos positivos do mercado. O mercado também vai premiar aquele que está seguindo a linha. Porque quando você para com essa parte voluntária e começa a normatizar tudo, você mata essas questões também. Você passa a ser obrigado, o mercado se afasta, porque aí tem mais chance de judicialização, tem mais chance de descumprimento, de responsabilização, então o mercado já se retrai e a coisa toda perde completamente sentido. Mas assim, hoje, a gente vai falar, a gente não tem, são todos acordos voluntários, mas o que a gente pode contar é com a questão da reputação, né, das empresas, dos países, a questão de outros países não gostarem, retaliar de uma forma ou de outra, e não tem nada muito além disso para fazer, Renata. Realmente, e tanto é que se a gente for analisar em aspectos práticos, pouco se caminhou nessa COP. Veja, o que eles disseram na mesa foi: a questão da ajuda financeira vai ficar para discussão para a COP 27, vai ser no Egito, né? Então, jogou para frente, né? Então, essa que é a realidade. Eu acho que nós não estamos, eu falo aqui muito no Brasil, pela questão mais do ESG, nós estamos muito longe em termos de maturidade jurídica e de sociedade para trabalhar num contexto voluntário, infelizmente. Porque nós ainda vivemos, apesar das pessoas falarem em capitalismo de stakeholders, em capitalismo regenerativo, a gente ainda vive um mundo capitalista. Entendeu? A minha visão, o nosso modelo é capitalista. Então, todas essas ideias de sustentabilidade, elas são muito... parece que é uma certa utopia, uma certa coisa de, não, vamos ser mais práticos, vamos colocar preço. Você hoje não consegue colocar preço. A gente terminou essa COP sem uma precificação do carbono, teria sido uma coisa interessante, mas muito difícil de atingir. Então, fica tudo muito no abstrato, sabe? E aí acaba que no dia a dia ninguém corre muito atrás. Essa que é a verdade. Né? Não, verdade. E, Luciana, mais ou menos você já falou, né? Mas, assim, no seu ponto de vista, como que está o Brasil à frente dessas questões, né? A gente está num caminho certo, a gente está caminhando para isso, a gente até falou a questão do desmatamento, mas e no todo, né? Como que você vê isso para o país? Olha, vamos responder da seguinte forma, eu vou pular esse slide 1 e vou para o 3, quer ver? Isso, porque aí, o que acontece com esse slide 3? A gente vai ver os compromissos que o Brasil assumiu na COP. Então, zerar o desmatamento da Amazônia até 2028, reduzir em 40% as emissões de carbono até 2030, reduzir as emissões de metano e ser neutro em emissões de carbono até 2050. Que isso foram exigências também do documento. Como é que... Bom, Renata, aqui você me responde até melhor do que eu isso, porque basta a gente conhecer a realidade brasileira, né? O que eu vejo? Eu vejo o Brasil, ele chegou nessa COP diplomaticamente desgastado, tá?
Então, você vê que ele saiu assinando tudo quanto é tipo de acordo, tanto de coisa que a gente se comprometeu, sem dizer como. E realmente, nenhum desses acordos existe um planejamento estratégico de como isso vai ser implementado, né? Mas, por outro lado, o Brasil ele aparece como um protagonista, né? Ele acabou fazendo um papel bonito na COP, na minha visão, tá? Eu acho que, por exemplo, essa questão do metano, em 2030. O metano ele é um gás de meia-vida curta. Então, o que acontece? Ele tem impactos climáticos muito pesados, muito fortes e rápidos. Então, quando você também se propõe a fazer essa compensação do metano, você tem um resultado rápido também, né? Então, essa meta aí do metano, ela possivelmente, não, provavelmente vai gerar impacto na pecuária brasileira, que a gente chama o detentor do maior rebanho bovino do mundo, né? Então, nesse ponto, por exemplo, que eu acho muito importante, eu gostaria de fazer uma ressalva com relação às questões da Embrapa. A Embrapa ela fez um papel lindíssimo na COP. E a nossa pecuária mostrou uma outra face da moeda, né? Porque a gente vem muito desgastado com relação ao desmatamento e o agronegócio brasileiro. E eu acho que o agronegócio brasileiro é extremamente injustiçado com relação à imagem que ele tem de fora, né? Então, eu acho que nesse ponto foi muito legal a COP, porque o Brasil fez um bom trabalho de imagem ali, né? Então, com relação à Embrapa, ela tem uma técnica, que é aquela técnica de integração entre floresta, lavoura e pecuária, né? E o que é isso? O que é essa técnica que ela está utilizando em praticamente todos os rebanhos? O que acontece? Trata-se de sequestro de gás metano, então ele permite que o carbono emitido pelos animais possa ser sequestrado tanto pelo componente florestal quanto pela agricultura. O que isso quer dizer? Por exemplo, em ambientes integrados com a natureza, e aí o agricultor ele aparece como o maior guardião da cobertura vegetal no Brasil, o maior preservador de área verde no Brasil, tá? Então, quando você tem um rebanho dentro de um contexto de uma floresta, de um ambiente com abundância de árvore, os animais eles não geram tanto impacto. Ao contrário da pecuária de confinamento, que é a pecuária da Europa. Olha só, Renata, nós no Brasil, nossa pecuária, ela trabalha muito nesse sistema de integrado, é uma pecuária aberta, de rebanho. Quando você tem uma pecuária de alta intensidade, em pasto e floresta recém-desmatada e queimada, ou de confinamento, você tem um impacto ambiental muito mais violento, que não é o nosso caso. Então, eu estou só fazendo essa ressalva, porque inclusive, alguns analistas disseram que os grandes pecuaristas que estavam lá na COP disseram que esse compromisso do Brasil vai ser extremamente positivo para a pecuária brasileira, além de ser factível, vai trazer um aumento de produtividade, inclusive, porque a Embrapa já tem desenvolvido pastos que a grama tem um óleo essencial de não sei o que ajuda na digestibilidade do boi. É tanta coisa bacana, sabe, que a gente chama de agricultura tropical, né? Que a gente no Brasil, como tecnologia, a gente está tão avançado que é por isso que eu te falo, Renata, a nossa matriz energética, que é o ponto de poluição da maioria dos países, ela é limpa, né? A nossa emissão não é desmatamento. Então, quando você tem esse tipo de iniciativa, pagamento por serviço ambiental, a gente pode falar do CPR verde, que vem como instrumento, que vai ser um incentivador também, a gente vê que o Brasil está caminhando. Como dizer que não está, gente? Sabe? Não é possível. Sou eu que estou vendo. Aí eu sou uma grande otimista com relação ao Brasil. Não, com certeza. E assim, você falou, e é verdade, né? O Brasil, acho que ele sempre foi protagonista nas questões ambientais. Eu sei que a imagem do governo brasileiro, né, ficou um pouco, né, enfim, denegrida recentemente, mas o Brasil sempre foi um país, acho que pioneiro em algumas questões, né? Em legislação, né? Acho que a gente tem aí legislações extremamente avançadas e na própria implementação mesmo, né? É que talvez isso internacionalmente às vezes não é tão abordado, né? Mas realmente eu acho que a gente, como legislação, como país, até mesmo de questões inovadoras, como você falando essa questão da Embrapa, né? Super importante essa articulação, né? Floresta, campo, a pecuária. Então, assim, realmente é para ser otimista, né? Em relação ao Brasil e as metas aí assumidas, né, e de fato ao cumprimento delas.
Eu ainda vou ser ambiciosa, eu vou dizer que a agropecuária brasileira faz parte da solução das questões de mudança climática. E a gente vai trazer bons resultados a nível global, porque a gente está falando da mesma atmosfera para todo mundo. Sim. Então, nós somos, sim, parte da solução. E eles falam, se você não é parte da solução, você é parte do problema. O Brasil é parte da solução, na minha visão, Renata. Não, com certeza. E talvez, assim, realmente, você falou uma coisa, talvez essa solução, né, da pecuária e outras que talvez estejam aí por surgir, elas vão trazer, de fato, soluções muito mais do que talvez você fiscalizar o desmatamento na Amazônia, que é importante, mas a gente sabe que não é só isso, né? A gente sabe que talvez tenha aí uma bandeira por outros interesses que não só interesses ambientais, né? E olha o que você está falando, essa coisa que talvez seja mais interessante. Hoje, o mercado financeiro ele não é bobo, né? Então, assim, eles têm feito vários estudos e eles chegaram na conclusão, por isso que eles estão incentivando isso muito hoje. E olha que essas coisas que eu não entendo, Renato, às vezes me ajuda a entender por que se discutiu tão pouco sobre a proteção à biodiversidade. Porque já chegou-se a um consenso de que manter a floresta em pé é mais barato, tem um custo-benefício muito melhor do que readequar modelos e processos de produção para diminuir a emissão de gás carbônico. Uhum. Então, você vê hoje, veja, nós aí nesse ponto a gente vai nadar de braçada. A gente tem instrumento econômico para isso, né? A gente tem floresta. A gente tem área verde. A gente tem área verde. Então, é por isso que eu te falo, assim, eu não quero entrar muito na questão política. Você até falou no início, a gente vai fazer uma análise sempre que possível mais jurídica, apesar das questões estarem todas muito ali misturadas. Mas é muito estranho essas coisas, sabe, Renata? Porque a gente tem uma biodiversidade a maior do mundo, e você tem uma cobertura vegetal enorme, e agora eles estão começando a falar do mercado de floresta, né? Porque o mercado de floresta não entrou nesse mercado de compensação lá atrás em Quioto. Uhum. Por que não entrou? Né? Muitos países desenvolvidos barraram, e os de desenvolvimento também falaram, você vai querer poluir aqui para compensar na minha casa. Aí você vai barrar o meu desenvolvimento, porque eu vou ter que ficar compensando a área verde aqui para você ficar desenvolvendo em cima. Isso nunca falo para isso, é por causa do hemisfério norte e sul, né? Que foi a divisão de Kyoto. Então, isso tudo a gente tem que analisar, gente. Tudo tem um contexto, sabe? Nada é aleatório, sabe, Renata? É isso. Com certeza. Luciana, tá uma delícia aqui a nossa conversa. Tá acabando o tempo já? Já. Não, nem passa. Vamos só ler os últimos pontos do slide, só para as pessoas ficarem informadas do que foi decidido. Eu passo rapidinho, olha, Renata. Tá. Quer ver? Deixa eu só aumentar aqui, porque senão eu não consigo enxergar. Bom, vamos lá. Então, teve regulação do mercado de carbono. A gente acabou que nem falou sobre mercado de carbono, eu tinha algumas pontuações para fazer, mas depois a gente fala, então. Né? Revisão das metas do Acordo de Paris mais frequente, a cada 12 meses. Achei super interessante isso. Isso é importante, Exato. Aí teve aqui... Vou para o slide 2 agora. Isso. Sem decisão sobre mecanismo de perdas e danos. O que é isso? Rapidamente. Os países em desenvolvimento pediram que se criasse um fundo de perdas e danos para, no momento de um evento climático importante, eles pudessem se socorrer. Os países desenvolvidos vetaram esse fundo, a criação desse fundo, por uma questão que até o Carlos Pereira fala muito do Pacto da ONU. Desculpa a analogia, mas é dele, nem é minha. Ele fala, o genocida não vai reconhecer que matou milhões, porque você já imaginou o tanto de ação que vai entrar contra o país? É a mesma coisa, o desenvolvido não vai reconhecer que o que ele fez para se desenvolver gerou impacto ambiental que está todo mundo pagando a conta agora, porque senão vai começar a entrar numa litigância climática violenta. Então, essa questão de perda de dano é muito complexa, muito complicada, né? Mas isso é um ponto. Metas para emissão líquida zero, isso também foi obrigado a estar num acordo, são os números, depois a gente pode aprofundar, quem quiser mandar pergunta, a gente responde. Final, o documento cita esforço acelerado na redução gradual do uso desenfreado de energia de carvão e dos subsídios para combustíveis fósseis. Eu acho muito importante só esse ponto, porque a China e a Índia disseram não era para ser esforço acelerado na eliminação. E aí eles proibiram colocar a palavra eliminação, e aí ficou o documento final a redução.
Auxílio aos países em desenvolvimento para adaptação e mitigação ficou para 2027, COP27, desculpa, gente, COP27, então não foi decidido nada agora, não teve dinheiro nenhum na mesa agora, não teve nenhum mecanismo de financiamento, nada. Percebe-se necessidade de alterar o modelo de governança global, porque o consenso entre 196 países é muito complexo, a gente falou muito sobre isso agora. E aí, as recomendações contidas no Pacto de Glasgow ou o Acordo de Paris não são vinculantes, que é outra coisa que a gente estava falando sobre ser voluntário. Acho que é isso, Renata. Desculpa, acelerei no final. Não, imagina. Eu acho que, assim, tem muita coisa para a gente conversar, né? Você já está convidada aí para a gente voltar nessa conversa, né? Voltar nesse e outros assuntos, que eu acho que tem questão de mudança, não só da governança climática, mas da questão aí que se fala muito hoje também da justiça que está vindo, né? Eu acho muito legal falar disso. Até para a área de advocacia, os advogados que querem atuar nisso, é interessante falar também. São também. temas aí super importantes. A gente começa a falar, começa a puxar uma coisa, vai puxando a outra. E assim, para a gente finalizar, em pouquíssimas palavras, que recado você deixa, né? Que mensagem você deixa, Luciana? Você sabe que quando eu vou fazer mediação, quando eu estou no seu lugar, eu adoro fazer essa pergunta, porque ela é dificílima e ela é inspiracional, né? E a gente às vezes quer uma mensagem boa, né? Então, assim, gente, a minha mensagem é o seguinte: apesar de ter uma visão um pouco pessimista, ou talvez não pessimista, mas realista do que ficou decidido na COP, e eu entendo que pouco se mudou, ficou muito claro para mim que o Brasil está trilhando um caminho de sustentabilidade muito interessante. Então, aí, puxando o gancho para nós, advogados, a gente tem muita coisa legal para trabalhar nesse sentido. A gente casa esse assunto com a SG, que é uma mudança de paradigma de sociedade, né, vamos dizer assim, com relação às questões de sustentabilidade, e eu acho que o Brasil ele já não é, ele vai se tornar um grande protagonista nessas questões de mudança climática e de biodiversidade, viu, gente? Biodiversidade é um assunto que não está sendo tratado com muita frequência, com tanta importância quanto deveria, e a gente também vai estar sempre à frente nessas discussões. A gente está fazendo um belo trabalho, tem muito a se fazer, claro, mas a gente está no caminho certo, a gente está trilhando um bom caminho, um caminho sustentável para a nossa economia. Eu acho que é essa a mensagem. Não, maravilha. Obrigada, Luciana. Eu que agradeço o convite, então, adorei a conversa. Também, foi muito bom. Então tá, Gisele. Obrigada, viu, Renata? Obrigada a todos, né? Sua equipe, super bacana também, super simpática. Muito obrigada. Obrigada. E encerramos aqui mais um programa Meio Ambiente com Renata Franco e hoje com Luciana Lana. Muito obrigada e até a próxima semana.